Eu tive que parar a gravação. Não, agora foi. Então tem aqui Ana, Caio, Camille, Catarina, Duda, Eduarda, Felipe, Gabriela, Cauã, Rafaela e Vitória. Beleza, turma? Ô, professor, Oi? o microfone do Caio tá com problema, tá? Então, se ele se perguntar algo pra ele, ele não vai conseguir responder. Entendi. Ah, tranquilo. Deixa eu espelhar aqui a apostila para vocês. Deixa ela aqui. Ampliar. Estão vendo a apostilinha aí, turma? Sim. Bom, nós paramos aqui. Vimos aqui a média aritmética, né? E aqui já tínhamos entrado também na média ponderada. Deixa eu passar. Tá aí, a média ponderada. Ficaram esses exercícios, né? Para vocês fazerem. Sim. Muito bem. Então vamos lá. Atividades aqui, correção dos exercícios, aí na página 10, né? Ele fala aqui, ó. Cristina é dona de uma panificadora. Atualmente ela está com 18 funcionários, entre gerentes, padeiros, confeiteiros, entregador e pessoal da parte administrativa. Observe os valores pagos por Cristina na tabela a seguir. Então, para o gerente, aqui 6.800, aqui para o padeiro 4.300, para o confeiteiro 3.600, para o administrativo, né, 1.250 e para o entregador R$ 1.000. Qual a média entre o maior valor, né, e o menor de salários? Então, a média entre o maior e o menor salário. Então, tem que pegar aí, o menor salário deles aí é do entregador, né, de R$ 1.000, e o maior valor de 6.800. Temos que somar 6.800 aí, né, com 1.000 e dividir por 2. No item B, qual a média aritmética dos salários dos funcionários dessa panificadora? Agora nós temos que tomar cuidado aqui, porque tem que tirar uma média ponderada, né? Nós vemos aqui que tem um gerente, então o peso vai ser 1 vezes 6.800. Tenho 6 padeiros, então eu vou somar com 6 vezes os 4.300. 7 confeiteiros, vou somar 7 vezes 3.600. 3 administrativo, então 3 vezes 1.250 para fazer a soma. E um entregador, 1 vezes 1.000. Fazendo essa soma, eu vou dividir pelo número de funcionários, que são 18. E aí eu vou ter uma média aritmética, né? Que vai ser ponderada desses salários. Deixa eu colocar os cálculos aqui para vocês. Espera só um instantinho. Que eu já abro aqui para vocês os cálculos. Vocês vejam aí quem que conseguiu acertar essas médias. Só um instante. Lá que eu vou abrir aqui numa outra aba. Chegando lá. Só um instantinho, gente. Tá aqui. Então, projetando.
Tá dando para ver aí, turma? Sim. Deixa eu colocar aqui no exercício. Tá aí. Então, no primeiro item, tá aqui na página 10, vê se a minha canetinha tá desenhando aí. Tá desenhando a canetinha? Não. Não, aqui pra Não. gente não. Só aparece o cursor, né? Sim. Meu aplicativo aqui tá bichado. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Então, no exercício 1, o item A, ele quer a média entre o maior e o menor salário, né? O maior é 3.900, né? Desculpa, o maior salário é 6.800 do gerente, o menor é R$ 1.000 do entregador, a média, né, desse aqui, a aritmética, 6.800 mais 1.000 dividido por 2, dá 7.800 dividido por 2, 3.900. É a média entre o maior e o menor salário. No item B, nós temos que fazer uma média ponderada, porque é a média salarial de todos os funcionários, né? Então, eu tenho um gerente que ganha 6.800, peso 1. Tem aqui outros 6 que ganham 4.300, né? Padeiros lá, peso 2. Não são os padeiros, né? Eu tenho 7 que ganham 3.600, peso 7. Eu tenho 3 que ganham 1.250, peso 3. Eu tenho um que ganha R$ 1.000, peso 1. E divido essa somatória pelo total, né, de funcionários, 18 funcionários. Fazendo a nossa somatória, então, 62.550 dividido por 18, média salarial 3.475. Acertaram aí, turma? Sim. Posso ir adiante? Não. Pronto aí? Não. Tô bem. Deixa eu voltar lá na apostilinha. Espera aí que eu vou projetar aqui. Deu uma saída. Agora sim. Vamos ampliar. Tá. Estão enxergando aí, turma? Sim. Então vamos lá para o exercício 2. No exercício 2, ele fala aqui, uma competição de ginástica na escola, onde Marie e Ana estudam, atribui pesos diferentes para cada exercício de acordo com o grau de dificuldade. Tem um exercício aqui, trava de equilíbrio, barras assimétricas, cavalo sem alça, solo. A nota da Mary, né, 5.4, da Ana, 7.8, na trava de equilíbrio, né, e peso para cada uma, né, para cada exercício de acordo com o seu grau de dificuldade. Então aí pergunta-se, né,
Qual das meninas obteve maior média? Registre os cálculos. O que nós temos que fazer aqui, então, pessoal? Para tirar a média, né, de cada uma das meninas, nós vamos ter que somar a nota que ela tirou em cada exercício, multiplicado pelo peso. Tá certo? Então, para cada uma das duas, né, nós vamos pegar a nota que ela tirou em cada exercício e multiplicar essa nota pelo peso. E depois que fizer a somatória, vamos dividir para tirar a média pelos pesos, né? Então, 2 mais 3, 5 mais 1, 6 mais 4, vamos dividir tudo por 10. Então, vamos registrar os cálculos aqui. A média da Mari, então. Peso 2 para 5,4. Peso 3 para nota 6,8. Peso 1 para nota 5,3. Peso 4, nota 9,6. Essa somatória toda dividida por 10. Então, nós vamos chegar aqui em 7,49 de média. Para a Ana, ela tem nota 7,8, na que tem peso 2, nota 6,4 com peso 3, nota 8,1 com peso 1 e nota 7 com peso 4. E essa soma, dividido por 10, que é referente aos pesos, né? 7,09. Portanto, quem teve a maior média, né, que foi 7,49, foi a Mari, né? Maior do que 7,09 lá da Ana. No item B, pergunta aqui, o que aconteceria se a Ana tirasse um ponto a mais no solo? Então, vamos ver. Um ponto a mais no solo, a média dela seria o quê, então? 7,8 lá na primeira prova, que ela já tinha tirado, peso 2. Na segunda prova, 6,4 com peso 3. Na terceira prova, né, 8,1 com peso 1. E na última prova, que tinha peso 4, como ela tinha tirado 7, se ela tirasse um ponto a mais, tirasse 8, vai ficar 4 vezes 8. Fazendo a somatória, no numerador, dividido por 10, ela ficaria com nota 7,49, que seria a mesma nota da Mari, né? Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Pode. No exercício 3, a nota em geografia de cada bimestre na escola, onde Léo estuda, é composta de uma prova, um trabalho individual realizado em casa e um trabalho em grupo, realizado na escola. Cada trabalho tem peso 2 e a prova tem peso 4. Calcule a média de Léo, sabendo que no trabalho individual ele obteve 9,4, na prova 5,6 e que no trabalho em grupo, né, tiraram 8,5. Para isso, utilize a aproximação de duas casas decimais. Então, o que você vai fazer aqui? Como os trabalhos, né, têm peso 2 e a prova tem peso 4, você vai multiplicar, né, a nota que ele tirou lá no seu trabalho individual por 2, a nota que ele tirou no seu trabalho em grupo por 2, e a nota que ele tirou na prova vai multiplicar por 4. Vai fazer a somatória disso tudo no numerador e vai dividir pela soma dos pesos, né? 4 da prova, 2 de um trabalho, 2 do outro trabalho. Vai dividir por 8. Então, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês os cálculos, né? Tá lá. Exercício 3, estão vendo aqui, pessoal? Exercício 3. Sim. Então, aqui. Trabalho individual, 9,4. Peso 2. Mais. Trabalho lá que ele... Na verdade, ele teve a prova aqui, né? Que ele tirou 5,6 de peso 4. Então, 4 vezes 5,6. E ao trabalho que ele fez individual, tirou 8,5 vezes o peso, que é 2. A somatória aqui no denominador, então, vai ficar 18, né? 2 vezes 9,4, mais 22,4, 4 vezes 5,6, mais 17, que é 2 vezes 8,5. Somando aqui em cima e dividindo por 8, que é a soma dos pesos, ele ficou, então, com uma média de 7,27.
arredondando para 2 casas decimais. Tranquilo, turma? Sim. Podemos ir adiante? Podemos, pessoal? Sim. Muito bem. Voltando lá. Exercício 4. Um curso de mestrado seleciona os participantes de acordo com a média das notas obtidas em uma prova escrita com peso 3, uma entrevista com peso 2 e a análise do currículo com peso 1. Então, beleza, vai ter uma prova peso 3, uma entrevista peso 2 e uma análise de currículo de peso 1. Aí vem o item A. De acordo com o peso atribuído a cada avaliação, calcule as médias desses 5 candidatos e complete a tabela. Registre seus cálculos e utilize a aproximação de 2 casas decimais. Então tá lá. Daniel, Letícia, Manuel, Karina e Victor. O Daniel, prova escrita 5.8. Entrevista, tirou 9. Currículo dele, 9,5. O que eu vou fazer para calcular a média dele, então? Eu vou pegar prova escrita, 5.8. Vou multiplicar pelo peso dela. Ele falou que o peso da prova escrita, né, vale 3. Vou multiplicar por 3, 5.8 vezes 3. Mais a entrevista, que é peso 2, 9 vezes 2. Mais o currículo, que é peso 1, 9,5 vezes 1. E vou dividir pela soma dos pesos, 3 com 2 com 1. Então, vou dividir tudo por 6. E vou chegar em 7,48, que é arredondado em 2 casas decimais. A Letícia, 6,5 da prova, vou multiplicar por 3, mais 8,5 da entrevista, vou multiplicar por 2, mais 8,5 do currículo, vou multiplicar por 1, e essa somatória, depois que eu multiplicar, vou dividir por 6, 7,5 de média ponderada. Faço a mesma coisa com o Manuel, multiplica por 3 a prova, multiplica por 2 a entrevista, multiplica por 1 o currículo, soma tudo e divide por 6, 6,9. Faço a mesma coisa com a Karina, 7,93. E a mesma coisa para o Victor, 7,17. No item B, em seleções como essa, o maior peso sempre define a maior média. É aí que está, pessoal. Se você for pensar bem, a prova escrita é a que tinha mais peso. E quem tirou a maior nota na prova escrita foi a Karina. O peso, a participação, foi muito maior, né? Vejam que ela teve aqui média 7,93. Foi a maior média, né? Então, ela estaria classificada. Sempre que você tiver uma das participações de maior peso, de fato, ela é que vai, né, contribuir mais, né, para você chegar a uma maior média. Agora, é claro que, se você olhar nas entrevistas, né, no caso aqui da Karina, ela também teve na entrevista, ó, 9,5, a melhor nota. E ela teve nota menor aqui no currículo, mas ela teve notas maiores onde tinha maior peso. Então, onde tem o maior peso, né, de participação aí nessa média ponderada é o que vai definir, né, a sua média. 3 candidatos com as maiores médias foram selecionados. Quais foram eles? Bom, foram selecionados aqui a Karina, com 7,93. Foi selecionado aqui a Letícia, com 7,5. E foi selecionado aqui o Daniel, com 7,48. Foram as maiores médias. Manuel com 6,9, Victor com 7,17, né, acabaram não sendo selecionados. Tranquilo aqui, turma? Posso ir adiante? Sim. Pode. No exercício 5, nesse jogo de dardos ao alvo, cada participante tem direito a 12 lançamentos.
Veja os resultados dos jogadores Vinícius e Gabriela após uma partida. Então tá lá. Jogador Vinícius e Gabriela. Na região amarela, 2 acertos do Vinícius, 1 acerto da Gabriela. Região vermelha, 5 do Vinícius e 8 da Gabriela. E assim por diante, né? Todas as regiões, eles tiveram os acertos, né? De 12 lançamentos que eles fizeram. Vejam que cada região tem uma pontuação. Eu tenho uma pontuação na região branca aqui, mais externa, que é a menor, né? Que tem 10 pontos. Depois eu tenho a região preta, que tem peso de 20. Na região azul, tem um peso aqui, né? De 30. E aqui, na região aqui de 50, que é a amarela, é onde vale, tem maior valor, né? Aí ele pergunta aqui, né? No item A. Vinícius obteve quantos pontos? E Gabriela? Então é o tal negócio, nós vamos multiplicar cada acerto nas regiões pelo valor dos pontos. Por exemplo, o Vinícius acertou 2 setas na região amarela. 2 vezes 50, ele já obteve 100 aqui. 5 na região vermelha. Vai fazer 5 vezes 40. 200. 160. Não, desculpa, 200. O Vinícius acertou na região azul 3 dados. Cada um vale 30 na região azul, né? Então, 90 pontos. Na região preta, acertou 1. Vai ganhar mais 20 pontos. 1 vezes 20. Na região branca, acertou 1. Ganha mais 10 pontos. Faço a somatória e eu vou ter o número de pontos que ele obteve. Mesma coisa para a Gabriela, né? Qual a média de pontos de cada jogador? Aí é que está, na média de pontos, nós vamos precisar, né, fazer uma média ponderada, né? Porque você tem uma quantidade de setas que foram lançadas e cada acerto que ele tem representa uma pontuação diferente. Também quero que a gente calcule aqui a média de pontos entre os 2 jogadores. Então aí basta tirar a média de pontos de cada um deles, somar e dividir por 2. Deixa eu mostrar aqui os cálculos. Abrindo aqui. Tá dando para ver aí, pessoal? Então, tá dando para ver aí, turma? Sim. Então, vamos lá. Média de Daniel. Então, olhando lá a nossa tabela, né? E o nosso alvo, ele teve aqui... Espera um pouquinho. Perdão, vou para outra aqui. Aqui. Então, tá lá o Vinícius, 5, né? Vinícius obteve 420 pontos, porque foi aquela conta que nós fizemos, né? 2 acertos valendo 50, mais 5 acertos valendo 40, mais 3 acertos valendo 30, mais um acerto, né, valendo 20, e outro acerto valendo 10. A somatória, 420 pontos. A Gabriela obteve 450, por quê? Fizemos o mesmo raciocínio. Um acerto valendo 50, 8 acertos valendo 40, 2 acertos valendo 30, um acerto valendo 20, portanto, 450 pontos. No item B, ele quer a média de pontos, né? Essa média de pontos, então, vai ser quantos pontos ele obteve que ele jogou. Então, veja, se ele fez 420 pontos e lançou 12 vezes, ele teve uma média de pontos de 35 pontos aí por acerto, 35 pontos por lançamento. A Gabriela também fez 12 lançamentos e ela obteve, então, 450 pontos. Em 12 lançamentos, a média de pontos que ela obteve por lançamento, 37, né, e meio pontos. Para saber a média de pontos entre os dois, né, por lançamento, pega a média do Vinícius, 35, média da Gabriela, 37,5, soma, divide por 2, vamos chegar aqui então em 36,25.
Tranquilo, turma? Sim. Posso ir adiante? Pode. Ok. Estão vendo a tela aí, turma? Sim. Exercício 6. O professor Samuel comprou 4 canetas por R$ 2,40 cada e 6 canetas por R$ 3,60 cada. Em média, quanto ele gastou por caneta? Aí então tá, né? Nós vamos ter que fazer a média pela quantidade de canetas e seu preço, né? Então, ele comprou 4 canetas de R$ 2,60 mais 6 canetas de R$ 3,60 e ele comprou no total, né, 10 canetas. Isso vai me dar, então, 9,6, que é 4 vezes 2,40, mais 21,6, que é 6 vezes 3,60. Isso tudo dividido por 10. Então, ele pagou aí, em média, por caneta, R$ 3,12. Média ponderada. Tudo bem, turma? Sim. Acertaram? Exercício 7. A figura representa a sala de um teatro. As cadeiras pretas indicam as pessoas que pagaram meia entrada e as brancas as que pagaram o valor inteiro da entrada na apresentação, né, que está acontecendo. Então tá aqui. Eu tenho todo esse povo aqui, né? Eu tenho aí o que está em preto, quem pagou meia entrada, o que está em branco, quem pagou inteira. Diz que o valor da entrada inteira custa R$ 90. Então, quanto foi arrecadado com a venda dos ingressos? E qual foi a média do valor pago por pessoa nessa apresentação? Então, precisa saber primeiro aqui, né? Quanto é que nós temos aí de pessoas que pagaram inteira e que pagaram meia entrada? Se nós olharmos em toda a estrutura, nós vamos ter aqui uma coluna e uma linha. Na coluna eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poltronas. E na linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poltronas. Então, 8 vezes 10, total de pagantes foram de 80. Destes 80, eu tenho que pagaram a meia entrada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, dos 80, né, pagantes, 20 pagaram metade, pagaram R$ 45, e 60 pagaram, né, o valor inteiro, R$ 90. Basta, então, você fazer 20 vezes os 45, que é a meia entrada, mais 60 vezes os 90. Então, vai te dar o valor total arrecadado com os ingressos. Para você tirar a média do valor pago, então você vai fazer o cálculo de que você tem 20 vezes pagamento de 45, mais 60 com pagamento de 90, dividido pelo total, que foram 80. Isso vai te dar uma média ponderada, né, de quanto eles pagaram. Deixa eu mostrar aqui para vocês os cálculos. Só um instante. Ampliando. Estão vendo a tela aí, pessoal? Sim. Então tá lá. No item A, né, quanto é que foi arrecadado, né? Você teve ali dos 80, né, pagantes, 20 pagaram meia entrada, ou seja, R$ 45, porque a inteira é de 90, né? Então 20 vezes 45,
R$ 900. Os outros 60, né, pagantes que pagaram inteira, você tem então 60 pagantes pagando R$ 90, a integral, a inteira, né? 5.400. Somando 5.400 com os 900 dos não pagantes, total arrecadado R$ 6.300. Ah, você quer uma média, né? Eu pensei em fazer a média ponderada, mas ele quer uma média por pessoa no geral, então nós podemos pegar o total que foi arrecadado, 6.300, e dividir pelas 80 pessoas. Então, a média, né, que foi paga aí por pessoa, R$ 78,75. Tranquilo aqui, turma? Tudo bem aí, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Sim. Beleza. Vou voltar lá. Vocês fizeram aqui o Organize as Ideias? Sim. Então, vamos arrumar aqui, ó. Média aritmética. Escreva o que significa. Então, a média aritmética nada mais é do que uma tendência, uma média de tendência central. Os seus dados, né? Ela vai representar uma tendência central para todo o grupo de dados que você tem. É uma medida central, né, de tendência. Como calcular? Você pega, soma todos os dados, né, todos os valores que você tem, e vai dividir, né, essa soma pela quantidade, né, de dados que você tem. Essa é a média, né, aritmética. O exemplo que vocês poderiam colocar aqui, qualquer exemplo que vocês quisessem tirar, né, um cálculo de média qualquer. Aí é a resposta pessoal, né? E a média aritmética ponderada? Nessa média ponderada, você vai atribuir pesos, né, aos valores dos seus dados, quando você for somá-los, né? Então, cada um dos dados deve ter um peso. E para você, né, calcular essa média ponderada, você vai multiplicar, né, os dados lá do seu grupo, atribuindo os pesos, né, nessa multiplicação. Depois vai somar e dividir pelos pesos somados, né? Essa é a sua média aritmética ponderada. Tranquilo, turma? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Muito bem. Aqui tem uma hora do estudo que vocês vão fazer em casa, a sequência. Então, isso aqui fica de liçãozinha de casa. Divertimento para vocês, está aqui, hora do estudo. E aqui nós vamos entrar agora em equações e inequações. Capítulo 8, aí, página 16. Então, vamos lá para as definições de equações e inequações. Primeira coisa, né, ele mostra aqui, né, uma chamada para a gente começar o nosso assunto. E diz aqui, atualmente, a troca de mensagens por meio de aplicativos de celular já se tornou uma rotina para muitos. E nesse meio virtual, a comunicação escrita está cada vez mais veloz, informal e conta com muitos recursos gráficos, visuais e sonoros. O texto está sendo cada vez mais simplificado, como se pode observar nessa conversa entre Milena e Júlia. Então, a conversa delas aqui está lá. Oi, Ju, como você está? Tá tarefa de matemática hoje? SP31A 3 e 4 mais CAD. Você vai na festa do melão? Certeza, risos. Então, faça as tarefas antes. Fique dique, é isso? LOL. Beleza, amiga? Parece que é um outro dialeto aqui, né? Muito bem, são as mensagens de texto que são todas truncadas aí
e com um dialeto característico, né? Primeira pergunta, você compreendeu as mensagens trocadas por Milena e Júlia? Me respondam, vocês compreenderam as mensagens? Sim, Oi? sim. Eu não compreendi nada, mas vamos lá. Tá. Olha o 2 aqui. O que significa cada uma das abreviações apresentadas no diálogo? Vamos voltar lá. Tá aqui, ó. Oi, Ju, como VC é você, né? Tá com H deve ser está. Tesão aqui tem tarefa de mate, deve ser matemática, não é isso? É, Esse HJ é hoje. isso. Aí aqui a Ju respondeu. S, deve ser sim. Sim. P31, AT 3 e Página 4. 31, Até o 4, 3 e o 3 4, e 4. E mais atividade caderno. mais cada. O VC é você, vai na festa do melão. Ela pôs CTZ, certeza, né? Risos. Aí ela fala, então, FC é faça, né? As tarefas antes. Fique dica, fica a dica. Acho que é. E LOL, o que é LOL? Pelo que eu me lembro, é Rindomante em inglês. O que significa esse LOL aqui? Entendeu? Alguma coisa assim? Tipo, rir muito ou tipo, rir em inglês. Aí no final tem BLZ, beleza, AMG, amiga, né? Tá certo. Então, conseguimos traduzir aqui a conversa. Terceiro, esse tipo de escrita tem influenciado sua forma de redigir também? E aí, o que vocês me respondem? Sim. Será que isso é bom ou é ruim? Oi. Na quarta pergunta aqui fala: crie uma mensagem com esse tipo de escrita e passe-a para um colega decifrar. Aí vocês podem passar entre vocês aí uma mensagem desse tipo e passar entre vocês para que alguém consiga decifrar. Então aqui, pessoal, os objetivos aí desse capítulo estão aí, né? Você vai identificar, né, regularidades de uma sequência numérica e utilizar a linguagem algébrica para expressar fatos, né? Essa linguagem algébrica envolve uma linguagem matemática, né? Vai entender a diferença, né, entre uma variável e uma incógnita. E também resolver problemas que envolvem equações e inequações. Então, como é que é essa linguagem algébrica? A linguagem algébrica, então, para fazer aqui uma ilustração de como que isso funciona, ela é uma linguagem que você tem elementos, e esses elementos, dentro de uma sequência lógica, elas vão seguir um padrão, né, uma regra de formação. Então, sempre que eu tiver uma sequência de elementos que seguem um padrão, uma regra de formação, eu vou estar começando a entender como é que é a minha linguagem algébrica. Vejam então aqui embaixo as sequências, as figuras, né, que foram desenhadas aí com base em algum padrão, né? E cada linha, né, você vai tentar identificar o que você vai, né, colocar aqui na tua sequência. Então, no item A, eu tenho um quadrado azul, um círculo verde, um círculo amarelo. Aí aparece outro quadrado azul, outro círculo verde, outro círculo amarelo. Pergunta-se, qual é o próximo elemento na sequência? Quadrado azul. Porque eu tive quadrado azul, círculo verde, círculo amarelo. Quadrado azul, círculo verde, círculo amarelo. Logo que vem quadrado azul. A sequência B. Eu tenho um trapézio, eu tenho um pentágono e um trapézio de ponta cabeça. Depois, trapézio, pentágono, trapézio de ponta cabeça. Qual que é o próximo cara da sequência? Trapézio. Eu tive um ordenamento lógico, né? Um padrão, uma regra de formação. No item C, eu tenho aqui uma ondinha que está dando uma cambalhota. Então vem a ondinha, prepara a cambalhota, dá a cambalhota completa.
Depois, ela inicia um novo processo de cambalhota, vamos dizer assim. Então, para dar a cambalhota completa, ela começou, primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento. Começou o primeiro movimento, segundo movimento. O segundo movimento eu vou encontrar aqui, né, numa sequência, que é essa que está desenhada aí na apostilinha, né? No item D, também tem uma sequência aí, um padrão, uma regra de formação, né? 2 triângulos azuis, 2 amarelos. 2 azuis, teremos que ter 2 amarelos. Então, próxima figura vai ser um triângulo amarelo. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo até aqui? Estão me ouvindo? Sim. Vamos lá adiante. Vamos ver a sequência com cubos de madeira. Seguir um padrão de construção. Então, nós temos aqui o primeiro, né? Ele é formado aqui na primeira com 2 unidades. No segundo aqui, ele teve um aumento de 1 unidade horizontal e 1 unidade vertical. No terceiro, teve mais um aumento de 1 unidade no horizontal e 1 unidade no vertical. Quarta figura, aumentou mais 1 unidade no horizontal e mais 1 unidade no vertical. A quinta figura, então, eu vou colocar mais 1 unidade no nosso sentido aqui, né? Na nossa direção horizontal e mais 1 unidade na direção vertical. Então, eu vou ter aqui 5, né? Partindo aqui desse primeiro cubinho, eu vou ter mais 4 verticais e partindo do primeiro, eu vou ter mais 4. Então, está aqui o desenho que nós obteríamos, né? Seguindo essa regra de formação, né? Esse padrão de formação. Então, desenhamos aí a figura 5 na sequência, pode desenhar aí na apostilinha. E vamos completar a tabela ao lado, né? Então, na figura 1, quantidade de cubos, 2. Na figura 2, nós contamos 4 cubos. Na figura 3, contamos 6 cubos. Na figura 4, contamos 8. E assim por diante, na figura 5, 6, 7, 8 e 9. E estamos vendo que existe um padrão, uma regra de formação das figuras, onde nós estamos acrescentando 2 cubos, né, a cada construção. Tá certo? Sim. Então, agora ele pergunta aqui, quantos cubos... desculpa, antes eu tenho que responder aqui, ó, a resposta é pessoal, né, porque ele está perguntando qual é a relação entre o número da figura e a respectiva quantidade de cubos. Então, vejam, figura 1, 2 cubos, figura 2, 4, figura 3, 6, figura 4, 8. Reparem, então, que eu pego o número da figura e multiplico por 2. Quando eu pego o número da figura e multiplico por 2, eu chego na quantidade de cubos. Item D. Quantos cubos formam a 17ª figura dessa sequência? Então, seguindo esse padrão de formação, essa regra de formação, eu vou pegar a figura 17 e vou multiplicar por 2. 2 vezes 17. Vou obter 34 cubos. Tá certo? Aí ele fala do item E. Uma construção com 46 cubos ocupa qual ordem nessa sequência? Ora, se a quantidade de cubos se relaciona pela sequência, e se eu tenho 46 cubos, e quando eu pego a minha sequência de figura e multiplico por 2 para ter os cubos, para obter a sequência, eu pego o número de cubos e divido por 2. Faço a operação inversa, o processo inverso. Pego 46, divido por 2 e vou obter 23. Então, essa será a 23ª figura. Dá para generalizar esse tipo de coisa, então, pessoal? Uma regra geral, a partir de um termo de sequência? Dá. Então, você tem uma regra geral que determina a sequência numérica que você tem.
olha só essa situação aqui, ó, onde eu tenho uma sequência e vamos descobrir a sua regra de formação. Primeiro termo, 3. Segundo termo, 6. O que aconteceu do 3 para o 6? Que operação foi feita aí? Aumentou 3 unidades. Agora veja o terceiro termo, 9. De 6 para 9, aumentou 3 unidades. De 9 para 12, aumentou 3 unidades. Então, reparem que a regra de formação dessa sequência, a partir do primeiro termo, que é 3, até o infinito, porque está colocando aqui, ó, reticências, quer dizer que isso vai seguir ao infinito, eu vou sempre adicionar 3 ao termo anterior. Então, todos os termos dela, a partir do primeiro termo, são resultado do termo anterior adicionado 3 unidades. Então, a partir do terceiro, a partir do 3, do primeiro termo, né, vamos adicionar 3 unidades para obter o termo seguinte. Essa é a regra de formação dessa sequência. No item B, quais são os termos que estão nas posições 3, 7 e 17? Então, vejam, eu tenho que pegar aqui, ó, primeiro termo, 3, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vou pegar o sétimo, que eu vou adicionar 3, né? Vou pegar o oitavo, vou pegar o nono, e assim por diante, né? Quando eu fizer essa sequência, até atingir, né, as posições 3, 7 e 17, eu percebo que na posição 3, o termo é o 9, né? E na posição, né, 7, o termo é o 21, que é o próximo aqui, logo após o 18. E o termo 17, se você seguir a sequência e somando de 3 em 3 em 3, até colocar 17 termos lá na sua sequência, você vai perceber que é o número 51. No item C, ele quer saber aqui, que relação se pode observar entre o termo da sequência e o número da posição ocupada por ele. Então, vejam, pessoal, o termo da sequência representa o quê, né? Representa, né, o seu valor, né? E a sua posição é com relação à quantidade de termos que você está escrevendo ali. Então, você tem sempre a seguinte situação. Vejam que na posição 3, o termo é 9. Ou seja, é o triplo. 3 vezes 3, 9. Quando eu chego na posição 7, o termo é 21. É o triplo. 7 vezes 3. Da mesma forma, quando eu chego na posição 17, o termo é 51. 3 vezes 17. Então, há uma regra, né? Também com relação ao termo da sequência e o número da posição que ele ocupa. Há uma regra, né, de formação aí. Tá claro aí, turma? Sim, Podemos ir adiante? pode. Finalmente, no item D, pensando na ideia de simplificar a escrita do início do capítulo, escreva de forma abreviada, usando os símbolos matemáticos e a frase do item anterior, a fim de determinar o termo da posição P. Bom, sabemos que a posição que ele tem, para saber qual é o valor do termo, é o triplo, né? A gente multiplica por 3. Então, se o termo, né, tem essa posição P, qualquer termo que eu quiser saber, eu vou multiplicar por 3, porque é o triplo. 3P. Então, essa é uma representação matemática, algébrica, que diz para mim, sabendo a posição de um termo, qual é o seu valor. 3P, para qualquer um deles. Então, para você obter qualquer, né, termo em qualquer posição P, basta multiplicar por 3. Nós, então, fazemos o quê? Escrevemos 3P.
É claro que na matemática, né, a gente coloca o sinal de vezes aqui, esse pontinho, ou mesmo o xizinho para vezes. Mas a gente acaba simplificando, omitindo o sinal de vezes e escrevendo somente 3p. Já é o suficiente para você entender que você está fazendo o triplo de p, multiplicando p por 3. Tudo bem, pessoal? Sim, Tranquilo? sim. Olha aí na página 18, tem essas atividades aqui, né? Atividades. Então tem o exercício 1, o exercício 2, 3, 4, 5. Vai aparecer aqui esse matemática em detalhes, que a gente vai discutir depois. E aí, vamos ver aqui as expressões algébricas. Vocês vão fazer esses exercícios aqui, ó, nessa página 18, 1, 2, 3, 4 e 5, agora. Vocês vão ter aí uns 10 minutinhos e eu já corrijo ele com vocês. Beleza? Entenderam aí, pessoal? Sim. Quem terminar, é só abrir a câmera e mostrar aí a apostilinha com eles feitos. 15 minutinhos aí dá para vocês terminarem eles.
Tudo tranquilo aí, turma? Sim. E aí, pessoal, como é que estamos? Estão me ouvindo aí? Sim. Terminando? Sim.
Terminaram aí, pessoal? Professor, Oi? pra ser sincera, eu fiquei bem confusa em algumas questões. Eu estou bem. Eita, tá picotando o seu áudio. Pra ser sincera, eu tô bem confusa em algumas questões. Tudo bem, vamos vê-las agora. Qual que você teve dificuldade? Por exemplo, na 2 eu não entendi muito bem. E a 3, a B pra mim não faz tanto sentido. A 2 você não entendeu muito bem? É, Deixa eu olhar para ela aqui então, vamos lá. Na questão 2, ele fala aqui o seguinte: veja que um aluno respondeu quando a professora perguntou qual era a expressão que determinava o perímetro, né? O perímetro de qualquer um dos triângulos. Então, aqui na figura, você observa que tem um primeiro triângulo que tem 2, 2 e 2 de lado. O segundo triângulo tem a base 2 e os lados 3. O terceiro triângulo tem uma base 2 e os lados 4. Né? Aí um aluno respondeu aqui, né, que expressão determinava o perímetro de qualquer um deles. Veja, perceba que do primeiro para o segundo perímetro, os lados aumentaram em uma unidade, cada um dos lados. De 2 passou para 3, a base ficou a mesma. Do segundo triângulo para o terceiro, houve um aumento também de uma unidade dos dois lados dele. A base continua a mesma. Então, não dá para você afirmar que vai ser um perímetro de 3 vezes o lado, 3 vezes L. Porque L, ele modifica de um triângulo por outro, não modifica? professor, você tá compartilhando tela? Não entendi? Você está compartilhando tela ou não? Não. Eu estou só tirando uma dúvida aqui com a Eduarda, né? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Então, não dá para você afirmar que qualquer um dos triângulos seja calculado por 3 vezes L, porque os triângulos mudaram os lados, né? Do primeiro para o segundo, tem dois lados diferentes. E do segundo para o terceiro, também tem dois lados diferentes. Aí você vai ter que pensar numa expressão correta, que não seja isso 3L, né? Para você representar o perímetro dos triângulos. Você vai chamar, então, os lados aí de L, né? Agora, o 2, um dos lados, é fixo. Então, ele fica como um número fixo, 2. Mais duas vezes, né, o lado que ele vai aparecer ali. Esse lado aí, na verdade, vai ser, né, 2L. Se você pensar, então, que o lado vale 2, o primeiro triângulo vai ter perímetro de 6. No segundo triângulo, se o lado vale 3, ele vai ter perímetro de 8. E o terceiro triângulo, se um dos lados vale 4 e a base continua valendo 2, fixa, então você vai ter o seu perímetro valendo 10. Era isso? É, professor, a Maria disse que ela caiu para você colocar ela. Era um pouquinho. Bom, temos aqui, mas Maria
Ela não está na espera aqui, não. Deve ter dado problema no dispositivo dela, hein? Opa. Vamos corrigir, pessoal? Sim. Ou querem mais um tempinho para terminar? E aí? Podemos corrigir? Sim. Então vamos aqui, abrir a nossa telinha. E abrir a apostilinha. Então tá aqui, né? O primeiro exercício aí na página 18, ele fala: na sequência de figuras com cubos, leve em consideração somente o número de cubos e desenhe a próxima figura. Então vamos pensar aqui o seguinte: tem o primeiro cubo, tem uma unidade. Na primeira, né? O primeiro termo aqui da nossa sequência. O segundo termo passou para 3. Ou seja, eu somei 2 unidades. O terceiro termo, ele passou para 3, 4, 5, 6. Eu somei mais 3 unidades. Então, veja, do primeiro termo para o segundo, somei 2. Do segundo para o terceiro, somei 3. Do terceiro para o quarto, somei mais 4. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7. Tá? Veja o que está acontecendo na nossa sequência aqui, pessoal. Vamos completar a tabela, né? Primeira posição tem um cubo. Da primeira para a segunda, somaram-se 2. Da segunda para a terceira, somaram-se 3. Da terceira para a quarta, somaram-se 4. De 6 passou para 10. Da quarta para a quinta, somaram-se 5. De 10 passou para 15. Da quinta para a sexta, somaram-se 6. De 15 mais 6, 21. Da sexta para a sétima, somaram-se 7. 21 mais 7, 28. Perceberam, pessoal, a sequência que nós temos aqui? Sim. Então, voltando, ó, da primeira posição para a segunda, somou 2. Da segunda para a terceira, somou 3. Da terceira para a quarta, somará 10. Somará 4, né? Da quarta para a quinta posição, vai somar 5. Da quinta para a sexta, soma mais 6. Sexta para a sétima, soma mais 7. Da sétima para a oitava, eu vou somar 28 com 7. E vou fazer isso até chegar à décima. Na décima posição, quantos cubos eu terei, então? 55. Tranquilo aqui? Sim. Vamos para o exercício 2? Pode ir? Pode. No exercício 2, ele fala aqui, ó, veja o que um aluno respondeu quando a professora perguntou qual era a expressão que determinava o perímetro de qualquer um desses triângulos. Então, vamos lá. O aluno respondeu que o perímetro de qualquer um dos triângulos era 3 vezes L. Mas como assim? Ele está chamando de L os 3 lados, como se o nosso triângulo, todos os 3 fossem equiláteros? Não são, né? O primeiro triângulo é equilátero, tem lado 2, os 3 lados iguais. O segundo triângulo tem a base, que é um dos lados, que continua sendo 2, mas os outros 2 lados dele são agora 3, aumentaram em uma unidade. E o terceiro triângulo manteve um dos lados, que é a base 2, e os outros 2 lados aumentaram para 4. Então, estou tendo um aumento de uma em uma unidade nos 2 lados, né? Em 2 lados desses triângulos. Então, esse lado L, que o garoto chamou de lado L, ele não é
constante em todos os lados. O único lado que é constante é o lado da base, que vale 2. Então, como 2 é um dos lados que é fixo, eu não tenho como escrever uma expressão 3 vezes L para calcular o perímetro de todos os triângulos. Só serve para o primeiro, mas não serve para os outros dois. Então, a resposta aqui, ó, ele não acertou, porque os triângulos, né, tem um lado com medida fixa. Apenas um, né? Os outros dois são variáveis. Se os 3 lados tivessem medida fixa, aí sim, ele poderia, né, aplicar essa expressão. No item B, como você escreveria uma expressão para representar o perímetro desses triângulos? Então, vamos pensar uma expressão do perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Nos 3 triângulos, vai ter um lado que tem o mesmo valor, que não varia, que é o lado da base, né? 2. Então, a expressão vai ter que... Vou ter que colocar 2 mais alguma coisa, que vai aumentando, né? Esse 2 mais alguma coisa, o que será? Vou pensar o seguinte, então. Eu estou tendo um aumento de 1 unidade a cada um dos outros 2 lados dele. Então, se eu escrever uma expressão considerando não o valor fixo, mas o valor variável, esse valor variável vai ser L, eu vou considerar como essa medida L a dos outros 2 lados, eu vou pensar o seguinte, eu vou escrever 2L para os outros 2 lados. Porque quando ele tiver, então, numa situação 2 mais 2L, na minha expressão, ou 2 mais 2L multiplicando, a mesma coisa, no primeiro triângulo, os lados valem 2, iguais. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. Com mais 2, 6. De forma a dar o perímetro dele, 2, 4, 6, a soma dos 3 lados. O segundo triângulo, os lados variáveis valem cada um 3. Então, o lado dele vai valer 3, 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. De fato, 3, 6, 7, 8. Perímetro somatório. O terceiro triângulo, o lado vale 4. Então, vou fazer 2 vezes 4, mais 2. E eu vou chegar em 10. 4 mais 2, 10 de perímetro. Tudo bem, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Sim. Terceiro exercício. Considere essa sequência de símbolos. Então, tem aqui cifrão, arroba, hashtag, porcentagem. Cifrão, arroba, hashtag, porcentagem. Então, eu tenho aqui uma sequência, né, que sempre vai estar se repetindo dessa forma. Né? Cifrão, arroba, hashtag, percentagem. Ele fala que o símbolo, no item A, né, o símbolo percentagem aparece em quais posições? Então, percentagem aparece na 4ª posição e aparece aqui na 8ª posição. Concordam, turma? Sim. Aí ele pergunta, é possível que na 21ª posição tenha o símbolo hashtag? Na 21ª posição? Então, vamos ver, aqui eu tenho a hashtag na 3ª posição. Então, a 1ª, 2ª, 3ª. Depois eu tenho a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª. E depois 8ª, 9ª e 10ª. Nós vamos pensar em termos de múltiplos, né? Para a nossa hashtag. Será que na posição que ela ocupa, a primeira posição de hashtag aqui, na 3ª posição, depois ela vai aparecer 4ª, 5ª, 6ª, 7ª posição, depois a 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª posição, e assim por diante. Precisamos ver, né,
se na posição que ela está aparecendo, é uma posição múltipla de... Se 21 é múltiplo das posições que ela já aparecia. Será? E aí, pessoal? Ela aparece na terceira, primeira, segunda, terceira, depois quarta, quinta, sexta, sétima. Então, terceira, sétima, soma mais 4, não é isso? 11ª, soma mais 4. 15ª, soma mais 4. 19ª, soma mais 4. Não vai aparecer ali, não é isso? Em termos de múltiplos. Deixa eu mostrar para vocês aqui a extensão do raciocínio. Opa! Agora aqui que eu queria. Agora sim. É possível ela aparecer na 21ª posição? Então, tá lá. Então, tá aqui. No item A, nós vimos que hashtag aparece nas posições 4, 8, 12, 16, todas elas múltiplas de 4, né? Agora, hashtag, o que está acontecendo, né? Ela vem sempre antes da percentagem. E a percentagem está na 20ª posição. E nós vimos que a hashtag está na 19ª, né? Então, não teria como ela ficar na posição 21, seguindo, né, a ordem lá de formação. A regra de formação, aí, de repetição aí dos nossos símbolos. E aí vem o item C. Deixa eu voltar lá no item C. Só um pouquinho. Item C. Vamos lá. Qual símbolo ocupa a 42ª posição dessa sequência? Explique como você descobriu isso. Também temos que pensar em termos de múltiplos, né? Quem que vai ser múltiplo aqui para... O 42 vai ser múltiplo de quem? Então, pensando bem aqui. Primeiro termo aqui, cifrão. Segundo termo, a nossa arroba. Terceiro termo, o nosso hashtag. Quarto termo, a nossa percentagem. Então, aí depois tem a repetição, né? Eu posso, então, fazer o raciocínio em termos de múltiplos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Abre aqui. Repare, então, que como na 40ª posição eu tenho, né? 40ª posição significa ser múltiplo de 4. Nessa 40ª posição, quando nós vamos usar o múltiplo de 4, vai ser ocupado aqui pela porcentagem. Sabemos que a porcentagem, né? Depois dela vem o cifrão e em seguida vem o símbolo arroba. Como queríamos a 42ª opção, nós temos lá, né, o nosso múltiplo de 4, que é a porcentagem, então a posição 40 vai ser a dele. Depois dele, posição 41, vem o cifrão. E, finalmente, a posição que nós queríamos, na sequência, é o símbolo arroba. Tudo bem, pessoal? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo. Posso voltar lá? Pode. Pode. Oi? Professor, eu fiz a contagem de um jeito diferente do negócio. Não entendi.
Nos símbolos eu fiz a contagem de um jeito diferente. Eu coloquei assim, ó, eu comecei a fazer, fui fazendo até completar umas 4 linhas. Aí comecei até onde chegou e aí eu vi qual que era. Entendi. Você foi fazendo até chegar no 42. É uma forma de fazer também. Você gasta mais tempo, tudo, né? Mas é uma forma de resolver também. Mas gasta um pouquinho mais de tempo. Quando você pensa em termos da ordem, da sequência, e quem é múltiplo de quem, aí você faz mais rápido, né? Mas se você colocar todos na ordem, aí também vai chegar no mesmo resultado. Vamos lá, deixa eu voltar aqui na nossa apostilinha. Deixa eu abrir. Estão enxergando aí, pessoal? Sim. Aqui tem uma parte aí de matemática em detalhes, né? E aí... Professor, Oi. e a 5? Eu pulei a 5, né? Espera aí. Tem a 4 também, esqueci aqui, ó. Na 4 ele pede, construa os 9 primeiros termos de uma sequência de símbolos e peça a um amigo que encontre o 14º termo. Então aí depois vocês podem brincar entre vocês aí. Constrói uma sequência de 9 termos e depois pede para o colega descobrir o 14º, tá? O exercício 5, considere os 4 primeiros termos da sequência para completar a tabela. Então vamos ver a sequência aqui, né? Primeira posição, termo é 2. Quando foi para a segunda, passou para 6. Quando foi para a terceira, passou para 10. Quando foi para a quarta, passou para 14. Então vejam, pessoal. Se nós pensarmos na regra... Ixi, tá um barulhão aí no microfone. Quando eu passei da posição 1 para 2, veja então, de 2 passou para 6. Quanto é que foi somado aqui, pessoal? 4. Então foi somado 4. Agora, quando eu fui da segunda para a terceira, quanto é que foi somado aqui? Mais 4, né? Mais 4. Da terceira posição para a quarta posição, somou mais 4. Aí eu tenho da quarta posição para a quinta, somaria mais 4, não somaria? E assim por diante. Então, na sétima posição, da sexta para a sétima, somaria mais 4, eu chegaria em 26. E aí, na 20ª posição, eu pegaria a posição 19, somaria mais 4, eu vou chegar em 78. E aí ele coloca um N aqui, né? O que é esse N? Seria a posição. Vejam que eu tenho aqui uma regra para essa posição. Essa posição aqui, ó, o valor do termo, de acordo com a posição N, equivale a 4N menos 2. Por que 4N menos 2? Se N for qualquer posição, N valendo 1, 4 vezes 1, 4, menos 2, 2. N valendo 2, 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. Olha aí. Se N valer 3, 4 vezes 3. E aí, pessoal? 12 menos 2, 10. Se N valer 4, 4 vezes 4, 16 menos 2, 14. Se N vale 7, 4 vezes 7, 28 menos 2, 26. Se N vale 20, 4 vezes 20, 80 menos 2, 78. Então,
para qualquer posição n, o valor do meu termo vai seguir essa regra geral de formação. 4n menos 2. Deu para entender, turma? Sim. Bom, aqui tem a matemática em detalhes, né? Como eu tinha comentado com você. Vocês vão dar uma lidinha aqui nessa matemática em detalhes, né? A respeito desse texto para a formação aí de expressões algébricas. E eu vou avançar aqui um pouquinho mais em expressões algébricas. Então, vejam lá, para a gente entender expressões algébricas, nós vamos aqui utilizar, né, essa ilustração que ele colocou aqui de uma promoção, essa figurinha que está aí do lado, que diz que de R$ 6,90 você vai pagar R$ 4,20 a unidade, né? Essa promoção aí dessas canetinhas aqui. Então, veja aqui. Silvana foi a uma papelaria e se deparou com a seguinte promoção. Aqui a promoção, então, me parece que são canetinhas, essas coisas aqui, né? Alguma coisa do tipo. Mas, então, vamos vê-la. Quanto ela receberá de troco se pagar com uma nota de R$ 50 e comprar 2 canetas? E comprando 3 canetas? Então, pessoal, quanto que ela vai pagar? Bom, se ela comprar 2 canetas, ela vai pagar R$ 4,20 cada caneta. Vou multiplicar por 2, 2 canetas que ela está comprando. Ela vai ter gastado R$ 8,40. E como ela vai pagar com R$ 50, ela vai ter um troco de R$ 41,60. Tudo bem? E se ela comprar 3 canetas? Bom, cada caneta na promoção R$ 4,20. Comprou 3 canetas, 3 vezes 4,20. Vai gastar R$ 12,60. Vai pagar com 50. 50 menos 12,60, ela vai receber R$ 37,40 de troco. Até aí, tudo bem. Vamos adiante. Veja o seguinte, né? Como é que eu posso montar uma expressão que preveja quanto que ela vai receber de troco a partir de qualquer quantidade de caneta que ela compre, né? Como que eu vou montar uma expressão para isso? A expressão que determina o troco que ela recebe de acordo com a quantidade de canetas que ela compra. Se nós chamarmos a quantidade de canetas que ela compra de C, e sabendo o preço de cada caneta, nós podemos montar uma expressão para o troco que ela recebe, que é 50 menos quantidade de canetas, C, vezes 4,20. Concordam comigo ou não? Sim. Uma coisa importante, pessoal. C vezes 4,20 é a mesma coisa que 4,20 vezes C, porque é uma multiplicação que eu estou fazendo aqui. E lembrem que eu falei para vocês que quando eu faço essa operação C vezes 4,20, que é a mesma coisa que 4,20 vezes C, eu posso omitir o sinal da multiplicação. Posso escrever somente 4,20 vezes C. Ok, pessoal? Sim. E olha, na matemática a gente acaba fazendo sempre dessa maneira, né? Quando nós lidamos com número e letra, o que é convencional é nós escrevemos um número que está multiplicando a letra, sem colocar o sinal de multiplicação, né? Já sai direto o valor como aparece aqui, ó, 4,20C. No item B, se Silvana não poderá ficar devendo, quais valores de C pode assumir? Vai ter um limite para isso, não vai? Ela não pode ficar devendo, ela tem uma quantidade de canetas máxima que ela pode comprar, e essa quantidade máxima é o que ela pode, né, comprar para poder receber troco. Então aí você tem que fazer uma análise, né? Vamos pensar o seguinte, se ela comprasse 10 canetas,
C valeria 10, 4,20 vezes 10, 42. Ela ainda teria troco, né, de R$8. E se ela comprasse 11 canetas, ainda assim, ela teria um troco. Agora, comprando 12 canetas, se você fizer 12 vezes 4,20, o C valendo 12, eu vou chegar em R$50,40. Ultrapassa o valor que ela tem, que era o valor de 50, para a expressão do troco que ela tem que receber, né? Tá certo, turma? Então, aqui vem uma definição importante, né? C, na minha expressão algébrica, é chamada de variável. C é uma variável. Por que ela é uma variável? Porque você pode ter vários, né, valores sendo assumidos pelo C. Então, a variável pode estar com valores diferentes. Vai estar variando. E é representado aí por uma letra na nossa expressão algébrica. Outro exemplo aqui, pessoal, é com relação ao perímetro, né? Perímetro nós sabemos que é a soma das dimensões, né, dos lados lá de um polígono, não é isso? E se nós pegarmos um polígono como retângulo, nós sabemos que o perímetro dele vai ser a soma dos dois lados, né? Na verdade, dos 4 lados. E você vai pensar no seguinte, nesse perímetro. Se você indicar por B o lado que representa a base dele e H como o lado que representa a altura, nesse nosso retângulo, nós temos que ele tem a base com a mesma dimensão do outro lado oposto e a altura com a mesma dimensão do lado oposto dele. Né? Você pode escrever uma expressão algébrica onde o perímetro vai ser calculado pelo aqui, ó, 2B mais 2H. 2 vezes a dimensão da base, mais 2 vezes a dimensão da altura. Essa é uma expressão algébrica que vai permitir o cálculo do perímetro de qualquer retângulo nessas condições. Onde B e H serão variáveis. Podem mudar, né, a qualquer momento do tamanho de acordo com o tipo de, né, retângulo que você está trabalhando. Então, vejam, turma, expressão algébrica, né? Essa expressão algébrica sempre você vai envolver números, letras e operações. Números, letras e operações vão estar envolvidas na sua expressão algébrica. Ele dá um exemplo aqui embaixo, né, do nosso vendedor de automóveis, o Guilherme. O Guilherme recebe mensalmente o salário fixo de 2.480, mais 1% de comissão sobre o valor total dos veículos vendidos por ele durante o mês. Muito bem, ele ganha 2.480 e 1% de comissão sobre a venda dele no mês. No item A, ele pede, escreva 1% na forma de fração e de número decimal. Então, 1% na forma de fração é a mesma coisa que 1 dividido por 100, né, 1/100, que é a mesma coisa que 0,01. Dividindo 1 por 100, eu obtenho 0,01. No item B, se Guilherme vendeu R$500.000 durante o mês passado, quanto recebeu? Escreva uma expressão numérica para determinar esse valor total recebido por ele. Então, vejam, na minha expressão algébrica, eu tenho ali um número, que é um fixo, né, que ele recebe 2.480, e eu tenho 1%, que é outro número, que é a sua comissão. E esse 1% é em cima de uma variável. E essa variável vai ser uma letra. Então, vejamos como nós podemos escrever. Ele ganha 2.480 fixos, mais 1%, que é 0,01, sobre o valor da venda que ele teve no mês. E naquele mês ele vendeu 500.000. Multiplica 500.000 por 0,01, então ele vai receber 2.480 mais 5.000. Portanto, ele vai receber 7.480. A expressão algébrica que você pode construir para prever o salário dele
em qualquer mês, dependendo da comissão que ele recebe, você vai fazer o seguinte, você vai chamar a variável, que é justamente a quantidade de vendas que ele fez no mês inteiro, quanto que ele vendeu o mês inteiro, essa variável você vai chamar de X reais, que foi a venda que ele fez. Isso pode variar mês a mês. E aí você vai escrever, né? 1% dessa variável é 0,01x. E o fixo, 2.480. Tá claro, pessoal? Pessoal? Sim. Sim. Percebam o seguinte, pessoal. A minha expressão algébrica tem dois termos. Tem esse termo, 2.480, e tem esse outro termo, 0,01x. Nós chamamos esses caras de termos, né? E eu tenho na expressão algébrica, além do termo que envolve número e letra, numa multiplicação, os sinais de mais e menos, é claro, né? Então, o que acontece? Nós vamos agora fazer algumas definições. Tudo que é número, nós chamamos de coeficiente. Tá aqui, eu tenho um coeficiente e eu tenho outro coeficiente. E tudo que é letra, nós chamamos de parte literal. Olha aí o nosso x. Então, em uma expressão algébrica, eu tenho coeficientes, também chamados de coeficientes numéricos, e tenho a parte literal, que significa as letras. E, claro, tenho as operações matemáticas, a soma, subtração e multiplicação. Vejam aqui um exemplo de uma expressão algébrica desse tipo. N sobre 2 mais N menos 14. Reparem que essa expressão algébrica possui três termos. N sobre 2, o outro termo é o N, e o outro termo, menos 14. Veja que eu estou chamando a atenção aqui para o sinal de menos, né, no menos 14. Nesses termos que apareceram, os três termos delas, da expressão, nós podemos identificar quem é coeficiente numérico e quem é parte literal. Vejam que no termo n sobre 2, o coeficiente é 1/2. Multiplicando quem? A parte literal, n. Então, vejam que n sobre 2 tem um coeficiente numérico de 1/2, e a parte literal dele é a letra n. Outro termo que nós temos aqui é o termo n. Quem é que está multiplicando o n? É o número 1. Então, o coeficiente numérico para ele é mais 1, e a parte literal, n. E por último, no nosso termo menos 14, eu não tenho parte literal, só tenho o coeficiente. Então, o coeficiente menos 14. Tranquilo até aqui, turma? Sim. Deixa eu ver quem está saindo, entrando, saindo, entrando. Ei, meu Deus do céu, deve estar caindo a internet, filho. Voltando lá. Gente, o que nós observamos nessa expressão algébrica, que é n sobre 2 mais n menos 14? Eu tenho dois termos nela que possuem a mesma parte literal, possuem a mesma letra, nas mesmas condições. O primeiro termo tem a parte literal n, o segundo termo tem a parte literal n também. O terceiro não tem termo literal. Quando dois termos possuem a mesma parte literal, nós dizemos que eles são termos semelhantes. Então, o primeiro termo, n sobre 2, é semelhante ao segundo termo, n, porque eles possuem a mesma parte literal, a mesma letra. Um outro exemplo disso é nessa expressão algébrica 6x mais x menos 5. Reparem que nós temos três termos aqui.
temos o termo 6x, em rosa. Temos aqui o termo x, em azul. E temos aqui o termo menos 5. Vejam que eu tenho dois termos semelhantes nessa expressão algébrica. Eu tenho o termo 6x e o termo x. Eles são semelhantes porque eles têm a mesma parte literal. A parte literal deles, que é a letra x. Dúvida aqui, pessoal? Não. Tranquilo? Sim. Olha só o que tem de divertimento para vocês aqui. Atividades só. Na página 21, atividades. Então, eu tenho o exercício 1 da página 21, exercício 2, exercício 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vocês vão fazer esses exercícios em casa. A gente vai corrigir na próxima aula e dar sequência aqui na simplificação de expressões algébricas. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não. Tá tranquilo até agora? Sim. Beleza, pessoal. Ficam esses exercícios para vocês fazerem em casa. Na próxima aula eu volto e corrijo aí com as definições de expressões algébricas e depois nós continuamos o nosso assunto aí na simplificação de expressões algébricas. Beleza? Sim. Turminha, um abraço para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, turma. Abração.